Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Hoje nós temos um presente para você, telespectadores, que sempre acompanham o programa Convive e também o canal no YouTube da doutora Fernanda Mascaro, né, doutora? Teve muitas perguntas, não é verdade? Muitas dúvidas que nós vamos começar pelo menos uma vez por mês respondendo, não é verdade? O que a doutora acha? As perguntas que o telespectador faz. Eu acho importante nós levarmos ao conhecimento das pessoas as dúvidas que surgem ali nos nossos canais do programa, porque às vezes a dúvida de um é do outro, mas só que ele teve a intenção de tentar clarear melhor, né? Porque nos assuntos que nós trazemos nas entrevistas, nós buscamos levar um conhecimento geral. Mas diante desse conhecimento geral, a pessoa se encaixa naquela situação. E às vezes fica com alguns questionamentos ainda pendentes. Eu acho bem interessante. E a gente está respondendo, né? Então nós só não vamos citar nomes, né? Mas você também, né, que tem perguntas para fazer, entra aí no YouTube, né, no canal da doutora Fernanda Mascaro ou no do programa Convive e faça a sua pergunta, né? Que ao decorrer do mês nós vamos estar respondendo. Então nós vamos começar as perguntas dos nossos telespectadores, né? Parabéns, doutora, realmente deu uma aula. E além de uma aula, você tem um ponto de visão sobre um assunto extraordinário e demonstra ser muito humana, pois estou exatamente nas mãos do INSS, pois fiz uma cirurgia cardíaca e tive que ir para a Justiça Federal para conseguir meu auxílio doença. Perito me considerou incapacitado total para minhas atividades e indicou para reabilitação. Eu penso exatamente da mesma forma que você comentou, mas somos fracos, pois tenho 42 anos e sempre que passo no médico e realizo meus exames, está alterado. Aí eu pergunto, qual empresa vai contratar alguém com alterações clínicas, é o que a gente falava, né? Você lembra que nós falamos no programa, Solange, porque nós temos que encarar a reabilitação conforme a realidade que nós temos dessas pessoas. Que nem ele, está sempre alterado, mas aquilo que a doutora falou na última vez, liberou ele que ele tem capacidade para trabalhar. Para outra atividade. Para outra atividade. Mas precisa considerar essas condições clínicas, as sequelas que ficam. E nós sabemos dessa realidade do mercado de trabalho com exigências cada vez maior da competitividade, de profissionais cada vez mais capacitados, com exigência de produção maior. E aí, de repente, aparece alguém com sequelas que vira e mexe acaba tendo que faltar ao trabalho para comparecer aos seus tratamentos, aos seus exames, consultas. E isso acaba sendo um obstáculo muito grande para essa colocação efetiva de um reabilitado no mercado de trabalho. É difícil, nessa nossa realidade, nesse mundo nosso capitalista, essa condição da pessoa que fica ainda com as sequelas, porque a pessoa reabilitada é o quê? Está reconhecido que ele ficou com uma sequela permanente. Então, aquele quadro não vai se alterar e muitas vezes ele vai precisar faltar. É isso mesmo. Então, doutora, nesse caso aqui, seria ideal ele procurar uma ajuda de um advogado para ver se muda a situação ou não tem mais jeito? Ele tem que procurar. O que nós falamos do princípio do amplo acesso à justiça previsto na nossa Constituição Federal, que todos aqueles que não concordarem com uma decisão administrativa, porque todas as decisões do INSS são administrativas, pode recorrer ao Poder Judiciário. Como que você pode aceitar o treinamento ou uma requalificação
e depois enfrenta todos esses obstáculos do dia a dia nessa sua reinserção e ficar calado. Você precisa ir demonstrar que não está sendo suscetível a essa recuperação e pedir a conversão da aposentadoria por incapacidade permanente, demonstrando que não dá, não deu, não foi, não teve sucesso essa reabilitação. Então, nem tudo está perdido, né? Você que mandou essa pergunta. Outra pergunta dos nossos telespectadores. Quem tem ensino médio, acho que seria isso, né? E ficou na reabilitação profissional no INSS, pode fazer nível superior na reabilitação profissional do INSS? Pode. A reabilitação profissional não tem limitadores de quais ensinos, quais cursos o INSS pode oferecer a este reabilitado. Deve sempre verificar aquilo que a pessoa tem aptidão. Se ele já está formado no ensino médio, para essa requalificação, melhorar, elevar a sua alfabetização, não é mais o ensino básico, seria ou os cursos profissionalizantes ou ensino superior, que é o mais adequado, diante até mesmo dessa exigência atual do mercado de trabalho. Mas isso ele tem que pedir no INSS para estar fazendo o curso superior? Nessas entrevistas com a assistente social, ele deve levar todos os seus diplomas daquilo que tem experiência e conclusão de ensino e demonstrar que tem interesse em algum curso que seja de nível superior. Até mesmo nós verificamos lá no sul do país que o INSS recentemente ele conseguiu firmar um acordo de cooperação técnica para oferta de ensino à distância em cursos técnicos e de ensino superior para os reabilitados. Então veja que inovação, que é algo importante que hoje em dia, diante dessa globalização, desse mundo digital que nós vivemos, algo que o INSS pode oferecer para esse segurado, fazer esse ensino à distância em cursos superiores ou em cursos técnicos, onde remotamente ele vai poder obter essa elevação da educação, essa requalificação para o trabalho, obedecendo todos os seus potenciais, porque o INSS deve observar e respeitar o interesse do segurado em algum curso e o seu potencial para que ele possa se requalificar para aquilo que ele tem aptidão. Porque, como nós falamos na entrevista, né, Solange, o trabalho não tem que ser um sacrifício. Se você faz algo com amor, você faz com muito mais perfeição. E se você faz algo que você gosta, você vai ser muito melhor aceito nessa recolocação no mercado de trabalho. Então, esses treinamentos práticos, esses cursos, pode ser em qualquer área, não só os cursos técnicos, mas o ensino superior também está englobado nisso que o INSS pode estar oferecendo. O INSS pode fazer esse acordo de cooperação técnica, não só mesmo com os ensinos de cursos técnicos, mas com faculdades, para oferta de bolsas. Existem tantas faculdades públicas. Então, na realidade, quem nos mandou essa pergunta, na hora da sua entrevista com o assistente social, tem que falar aquilo que ele sente à vontade, né? E isso, as suas particularidades pessoais, os potenciais daquilo que você almeja para o futuro do seu trabalho, da sua profissionalização, para que a assistente social possa buscar essas parcerias, esses acordos de cooperação com entidades que possam ofertar aquilo que vai realmente, de forma efetiva, te requalificar para o mercado de trabalho. Essa pessoa deve ter visto a nossa entrevista depois, porque ela falou: boa noite, doutora, eu tenho uma doença crônica, hidratenite, é isso, né? Hidratenite. Hidratenite, depois a doutora fala: não consigo para nenhum emprego por causa dessa doença. Passei na perícia do INSS, mas o benefício auxílio-doença
foi negado, a doutora, olha, falou mesmo, né? Foi negado que eu entro na justiça contra o INSS, tenho chance de ganhar meu benefício pela justiça? Então eu queria que a doutora falasse que doença que é essa, ele passou na perícia, foi negado e ele tem chance de recorrer? Então, esta avaliação da doença é algo que compete aos médicos que cuidam desse paciente, tá? Toda a recomendação e orientação que passamos aos nossos clientes, que para verificar a possibilidade de um êxito numa ação judicial para restabelecimento do benefício, é levar todo esse prontuário médico para o escritório do seu advogado, com todas as recomendações e orientações do seu médico particular que acompanha o seu tratamento, todas as suas carteiras de trabalho, os tempos de contribuição, para que o profissional que vai analisar doença e tempo de contribuição e experiência profissional vai verificar o quanto essa doença lhe incapacita para a sua atividade habitual. Porque o auxílio doença nada mais é do que o reconhecimento de incapacidade para as suas atividades habituais. Nesta análise, com toda essa documentação em mão, o advogado previdenciarista faz essa análise, o quanto essa doença interfere na execução do seu trabalho. Então, é muito importante acessar todos esses documentos médicos, exames, períodos de contribuições, funções exercidas ao longo da vida para fazer essa análise, se realmente essa doença interfere na sua execução do seu trabalho. Então, eu só perguntei dessa doença crônica, porque assim, então não existe uma tabela, né, que chega no advogado e fala certas doenças pode, certas não. Não. É dependendo. E mesmo muitas vezes o médico mandando tudo, chega lá, tenha o auxílio negado. Porque existe a perícia do médico de lá, né? O médico que acompanha o tratamento, ele vai analisar se aquela doença tem uma repercussão funcional na sua função do corpo. O médico do trabalho, ele analisa se aquela doença interfere na sua capacidade para trabalhar. São ângulos de interpretação, de análise um pouco diferente. O médico que acompanha o tratamento analisa o quanto aquela doença interfere nas suas funções, tá? E o médico do trabalho analisa o que aquela doença é capaz de gerar de incapacidade para a pessoa continuar exercendo sua profissão. Mas ele deve separar toda essa documentação médica, esses períodos, experiências profissionais, para que um profissional especializado em previdenciário possa analisar a repercussão funcional dessa doença nas suas atividades habituais. Outra pergunta: quem passou por reabilitação profissional no INSS e ficou com sequelas, tem direito ao auxílio acidente? É uma boa pergunta essa, porque são ligações de dois benefícios do INSS que são muito interligados, porque a pessoa que está incapacitada para o trabalho de forma permanente, mas parcial, quer dizer, não é para todas as funções, mas para algumas funções não consegue mais trabalhar, ficou com sequelas. Então, após o término desse processo de reabilitação profissional, o INSS vai emitir um certificado. Olha, você foi reabilitado para uma nova função porque houve o reconhecimento de que você ficou com sequelas permanentes. E sendo o seu benefício de auxílio doença na modalidade acidentário, ou esse auxílio doença que recebeu foi causado por um acidente de qualquer natureza, ele pode ser convertido em auxílio acidente, porque o auxílio acidente, ele é
a comprovação de que aquela doença ocupacional, aquele acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza lhe deixou com sequelas que diminui a sua capacidade para trabalhar, ou você vai trabalhar fazendo maior esforço. Então é um benefício indenizatório que reconhece essa sequela permanente que o segurado ficou em razão desse quadro incapacitante. Então você deve procurar, né? Agora eu tô vendo uma aqui, gente, aquilo que a doutora comentava, né, que muitos estão aí, reabilitação tem tudo a ver, né? Boa tarde, doutora. Eu estou no auxílio doença há 16 anos. Sou portador de cardiopatia grave. Tenho 3 cirurgias no coração. Minha profissão é ajudante de pedreiro. Tenho baixíssima escolaridade. O INSS me colocou na reabilitação de porteiro de colégio. Eu tenho arritmia, não consegui me reabilitar. Numa nova, eu estou em análise. E que pode acontecer, o que pode acontecer nessa análise que ele fala? Nossa, olha aquilo que você falou, hein? Tudo é porteiro agora. Nós temos que verificar e ele precisa buscar uma assessoria especializada, porque é aquilo que eu respondi numa pergunta anterior. O serviço social do INSS tem que respeitar a aptidão desse segurado. Ela precisa fazer a elevação da escolaridade desse segurado para que ele possa ser reinserido respeitando as suas limitações. De repente, ela pensa que aquela profissão de porteiro, como a grosso modo todo mundo pensa, fica sentado numa portaria ali abrindo o portão. Mas às vezes precisa verificar essas sequelas dessa doença, se realmente não vai atrapalhar o exercício dessa nova atividade que ela está indicando, ou até mesmo não vai agravar essa doença que já existe implantada, concorda? Então precisa tomar muito cuidado e não tentar fazer um esforço além daquilo que você consegue para não causar esse agravamento na sua doença. Não conseguiu participar desse treinamento, não conseguiu exercer, você deve procurar seu médico, relatar essas arritmias que ele está falando durante a execução dessa nova atividade que está em treinamento, para que o médico possa testar que essa doença está causando disfunções no corpo desta pessoa que interferem na capacidade para essa nova função também. E aí ele conseguindo demonstrar isso para o serviço social e para o perito do INSS, eles vão encerrar essa tentativa de treinamento e vão pensar em nova atividade para ele, vão fazer nova entrevista, vão voltar a conversar com esse segurado, o que ele pretende de requalificação, o que é que talvez uma nova função respeite as suas limitações físicas por causa da sua doença. Então precisa tomar muito cuidado e demonstrar para o serviço social que não conseguiu dar conta dessa nova atividade indicada. Porque há uma previsão numa portaria do INSS que se o segurado simplesmente se recusar a dar continuidade para do treinamento sem demonstrar os reais motivos, ela pode entender que ele está se recusando a participar da reabilitação profissional e cortar o benefício. Então tem que ir. Então tem que demonstrar todas essas complicações que está causando na sua saúde, nessa doença já existente, para que ela suspenda o treinamento e volte a colocá-lo em elevação de escolaridade, oferecimento de novos cursos, porque para essa atividade indicada não deu certo. Se ele não demonstrar o que nessa portaria do INSS está previsto como caso fortuito ou força maior, ela pode entender que ele está se recusando a fazer a reabilitação e o treinamento e cessar o benefício. Muito cuidado, por isso que a gente fala,
deve procurar a ajuda de um especialista. Hoje nós vamos ficando por aqui, vocês viram que tem mais perguntas, vamos deixar para a semana que vem, tá? Combinado. Né? Tem bastante pergunta e nós vamos estar respondendo. Se você também quiser fazer pergunta para a doutora Fernanda Mascaro no Quiz da Previdência, é só nos enviar, tá bom? Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.